Além da história original, ReZero possui 6 universos alternativos canônicos. Cada universo representa um pecado capital cometido por ele. E dessa vez iremos comentar sobre a Rota da Ira. Para quem não sabe, os universos alternativos começam quando Subaru decide seguir um caminho diferente, uma ação diferente em um determinado momento. Isso muda totalmente a história. Em vez dela continuar como muitos conhecem, ela se torna algo completamente diferente. E no universo da Ira, foi exatamente isso que ocorreu. Igual na história original, Subaru decide ficar na biblioteca com a Beatriz para evitar ser amaldiçoado no vilarejo. Porém, essa maldição acaba indo para Ren, que foi ao vilarejo sozinha. E para quem lembra, ela morre de falta de mana e fraqueza. Subaru fica em choque, não consegue dizer nada, e acaba se tornando um suspeito aos olhos de Han. E nesse universo, Beatriz também o protegeu, e ele decide continuar vivo. Daí adiante, começa o universo da Ira. Ele não decide se jogar nas pedras, ele decide fugir, e isso se revela a pior escolha. Ele corre para a floresta, mas Han consegue ir alcançá-lo, cheia de ódio. Em pensamentos de Subaru, em tom baixo, como se fosse um pensamento, eu ouvi uma voz cheia de ódio. Eu estava sendo esmagado pela pressão desse barulho. Quanto mais você depende da sua vida, mais certo é que você vai machucar outra pessoa. Nesse momento, Subaru estava sendo enforcado por Han, no meio da floresta. Han estava toda machucada, pois tinha sido atacada pelos Maijou na floresta, mas estava com tanta raiva que ignorou tudo e só queria enforcar Subaru com as próprias mãos. De repente, Han perde força e cai ao lado de Subaru. Ela estava viva, apenas exausta. Subaru, que antes tinha aceitado a morte, se levanta em um ato de ira, pega uma pedra enorme e esmaga a cabeça de Han, manchando a neve de sangue. O som da batida ecoou pela floresta inteira, tão cruel e desumano. E com isso, Subaru decide fugir. 2 anos depois. Com a morte das 2 irmãs, Roswaal entra em um estado de depressão. Ele não aceitava as mortes das irmãs, e como alguém precisava manter a mansão organizada, voltou a pedir ajuda de Frederica. Em certo dia, Frederica entrou em uma discussão com Puck sobre Roswaal não ser alguém de confiança e ser um perigo para Emília. Mas essa discussão não envolvia apenas Puck. Havia mais pessoas desconfiando de Roswaal. Durante a discussão, Puck acaba congelando Frederica nos corredores. Foi a partir desse momento que a mansão começou a cair em desgraça. Depois de um tempo, Roswaal vê Frederica congelada e começa a usar magia para descongelá-la, pois não podia perder mais ninguém. Enquanto a mana dele se esgotava, o gelo começava a se desfazer, e ele decide andar pelos corredores. Psicologicamente afetado, Roswaal mal conseguia se manter de pé, andando se apoiando nas paredes. Num reflexo sobrenatural, ele consegue desviar de um ataque na velocidade da luz e sai vivo, mas teve o braço arrancado. No ambiente só se ouviu uma voz debochada e lenta. "Ah, como você desviou disso? Estou realmente impressionado. Você é realmente forte." O dono da voz usava um kimono azul e empunhava uma das 10 espadas lendárias. Era Cecilius, o rank 1 dos generais divinos de Volashia, o império rival de Lugunica. Conhecido como a pessoa mais forte de Volashia, ele era muito orgulhoso de suas habilidades com a espada. Quem conhece Cecilius sabe que ele é quase do nível de Reinhard em poder. Roswaal chega a conversar com ele, reconhecendo o quão famoso e perigoso Cecilius é. Cecilius, ouvindo isso, fica feliz. Roswaal vê que está perdendo muito sangue, e ele para o sangramento com sua magia de fogo. Então Roswaal pergunta se Volashia e os Cecilius estavam quebrando o tratado de guerra, e o Cecilius apenas dá um sorriso e diz que não, que ele está trabalhando para outra pessoa, e essa pessoa é o Rei da Purificação. E o Roswaal fica curioso, o que faria o Relâmpago Azul, que jurava o seu amor pelo Império para servir alguém desconhecido? E isso era simples, o título de espadachim celestial, o que significa vencer do Reinhard. E o Roswaal ainda não entende. Ele tenta pensar e pensa e não consegue lembrar do Rei da Purificação. E antes que o Cecilius diga o nome dele, ele corta a cabeça do Roswaal. Enquanto Cecilius cuidava de Roswaal, a porta da biblioteca foi aberta por alguém que conhecia a magia dela. Youbeako. E lá estava o Subaru, com um rosto totalmente diferente de 2 anos atrás. Ela olha para ele e estremece por um momento. Era o Subaru que estava em sua frente. Ele chega lá para agradecer a Beatriz por ter protegido ele e diz que ela estava muito linda com aquelas cores. Subaru só citou sobre as cores porque nessa rota ele pegou uma doença que não deixava ele ver cor nenhuma em nada. Só conseguia ver cores em 3 pessoas, Beatriz. No meio de tudo isso, Beatriz fica paralisada e o Subaru apenas falava em um tom baixo. E surgindo das sombras, um lobo humano toma forma. Halibel, me dê a lâmina. E Halibel é um outro personagem que virou servo do Subaru, igual o Cecilius. Ele é um personagem extremamente forte. Ele tem a mesma força física do Reinhard,
e é dito que ele é um especialista em artes ninjas e golpes letais. E depois de uma longa conversa com Beatriz, a Beatriz pergunta se o Subaru era aquela pessoa enquanto passava a mão no seu rosto com um sorriso. E o Subaru apenas concorda e diz: sim, eu sou aquela pessoa. E a Beatriz chora de felicidade, porque o contrato dela iria ter um fim. E o Subaru apenas perfura o peito de Beatriz, tirando sua vida. Agora vamos lá para uma explicação rápida. 2 anos atrás, o Subaru enlouqueceu depois de ter desistido de ter se matado e ter sido espancado pela Han. A mente dele praticamente quebrou e ele já não era mais o mesmo. A ira tomou conta da mente dele, e isso iniciou uma sequência de desgraça, uma atrás da outra. O Subaru praticamente se tornou um mafioso frio e calculista, sem ter misericórdia de ninguém que ficava em seu caminho. Ficou rico e contratou centenas de mercenários E junto com ele, 2 guarda-costas. os Cecílios e o Halibel. E vocês me perguntam, como o Subaru ficou tão rico? Simples, ele criou as invenções que eram do mundo dele e vendeu no reino, sem contar o que os mercenários dele roubavam e saqueavam. Até aí tudo bem. Então como ele conseguiu os 2 mais fortes do mundo virarem seus servos? O Subaru primeiro foi para Cararag e conseguiu a confiança de Halibel, ajudando ele com um assunto particular envolvendo os espíritos. E é dito que ele morreu dezenas de vezes para conseguir isso. E o Cecílios foi um pouco mais difícil. Ele teve que morrer várias e várias vezes só para descobrir do que o Cecílios queria, e morreu várias vezes de novo só para conseguir manipulá-lo até fazer dele seu servo, ganhando a lealdade 100% dos 2 seres mais fortes. Assim, nesses 2 anos, Subaru fundou Pleiades, uma organização criminosa. Além disso, o Subaru conseguiu um castelo enorme. Esse castelo era surreal de forte. A estrutura dele era muito cara, tanto na questão de ornamento. A cena pula para o Subaru em seu castelo, sentado em seu trono. Ele estava recebendo uma visita importante, de um comerciante, e do lado dele estava Halibel e Cecílios. E junto com ele, 2 guarda-costas. Esse comerciante estava tentando tratar negócios futuros com os Pleiades. Eles conversaram bastante, e como todo mundo que conversava com o Rei da Purificação, ele estava tremendo, ele não parava de suar frio. Qualquer coisa que o Subaru falava, ele concordava. A negociação termina, e o Subaru até que gostou dele. Só que o Subaru pediu para o comerciante, que já estava indo embora, esperar um segundo. Subaru pega uma moeda, então a joga para cima, bem no estilo Duas Caras. A face da moeda cai para o lado errado e o comerciante tem sua cabeça arrancada em um segundo pelo Halibel. O lance da moeda do Subaru, às vezes quando o Subaru quer decidir alguma coisa, ele joga essa moeda. E quando cai do lado errado, ele mata essa pessoa. E quando cai do lado certo, ele poupa a pessoa. E era muito frequente ter corpos no castelo. E como ele não tinha uma empregada, ele acabou pegando a Frederica, que estava congelada na mansão do Roswaal. E ela não tinha como negociar, ou ela trabalhava ou morria. Então ela fica limpando todo aquele sangue e os corpos que o Subaru deixava para trás. O Subaru se tornou uma das pessoas mais perigosas do mundo. Se tornou incontrolável e imprevisível, e muito temido, muito mesmo. Juntando a sanidade dele E junto com ele, 2 guarda-costas. e o abuso do retorno através da morte, ele era quase invencível. E bom, depois que o Subaru trocar uma ideia com Halibel e Cecílios, ele vai ver a Emília. Para vocês saberem melhor, antes da briga com Roswaal, o Puck fez um plano com o Subaru para tirar a Emília da mansão, porque ele não achava seguro a Emília ficar lá. Assim, o Puck e a Emília foram para o subsolo do castelo, dentro de um quarto totalmente seguro, trancado 24 horas por dia. Chegando lá, Subaru e Emília conversam durante um bom tempo. A Emília aqui era muito grata ao Subaru por ter salvado ela. Entre aspas, na visão dela, o Subaru era o salvador dela. E a Emília já havia desistido de virar uma rainha, por causa disso, o culto da bruxa não fez nada. E a Emília conversa toda feliz com o Subaru. Porém, a Emília não sabia que o Subaru era um completo psicopata. Ela não fazia ideia que ele tinha matado milhões de pessoas. A única coisa que ela sabia é que ele tinha salvado ela de um possível perigo do Roswaal. E todos os planos de Subaru estavam dando certo. Algumas semanas de limpar cadáver e servir ao assassino, a Frederica surta. Ela chega no Subaru e começa a perguntar se ele achava que era um deus. Ela gritava com ele. É óbvio que ela não sabia o que estava fazendo, porém ela tinha total razão do que falava. Só que ela não aguentava mais aquilo. Ela fazia tudo lá, fazia comida, limpava os corpos todo dia, ela já não suportava isso. E naquele dia, o Subaru decidiu testar a sorte da Frederica e jogou a moeda. A Frederica apenas olhava a moeda com um olhar vazio e com medo. Porém, por muita sorte, a moeda cai do lado certo. E o Subaru apenas saía da sala falando: "Hoje, você e sua família foram poupadas. Agradeça." A Frederica sai correndo para o seu quarto e começa a chorar. Depois de uns dias, o Subaru recebe a visita de Russell Fellow, um famoso tesoureiro e banqueiro de Lugunica.
e o Subaru fica até animado de ter alguém tão influente fazendo negócios com ele. Porém, isso não nascava de uma armadilha. Antes do Russell falar tudo, o castelo explode, matando alguns dos assassinos. Saído da nuvem de fumaça, saía o Reinhard, o Santo da Espada, sem nenhum arranhão. O reino de Lugunica, investigando quem tinha matado Roswaal, uma das pessoas mais importantes do reino, chegaram à conclusão que foi a organização chamada de Pleiades, comandada pelo Rei da Purificação. E como isso estava indo muito longe, todos os reinos quebram a lei anti-Reinhard, uma lei que proíbe Reinhard sair do seu país de origem e viajar o mundo só para ele acabar com as Pleiades. Assim que a poeira finalmente desce, Reinhard vê à vista Subaru. Logo, seu antigo colega era o maior vilão do mundo. Nesse momento, o Cécilos sorria finalmente e o Subaru apenas mostrava a língua enquanto ia embora. Cécilos ficava muito feliz, pois o único rival dele estava lá e ele finalmente poderia ter sua revanche contra o Reinhard. O Subaru ordena que o Cécilos derrote o Reinhard enquanto ele foge com Halibel. E assim inicia uma batalha entre dois usuários de espadas lendárias. Cécilos com duas espadas lendárias, sendo a Espada dos Sonhos e a Espada do Demônio, e o Reinhard com a Espada do Dragão. Enquanto o Subaru e a Halibel fugiam, a batalha de Reinhard e Cécilos fazia acontecer tremores no castelo, que fazia todos do castelo sentirem. A luta foi tão tensa que o quarto da Emília no subsolo abriu, e como a Emília não é besta, ela sabia o que estava por vir, e sabia que o Reinhard estava lá, e ela sabia que ia dar ruim pro Subaru se ela apenas ficasse parada. Enquanto o Subaru fugia pelo castelo, Frederica aparece e tenta esfaqueá-lo. E o Halibel impede, dando um empurrão nela e ficando para trás para segurar a Frederica e o exército. E a Frederica até pergunta por que o Halibel estava servindo o Subaru, e o Halibel apenas responde que ele tinha uma obrigação de servir ele. E nesse momento, Halibel pensa em quem poderia ter traído eles, pois tudo isso foi uma armadilha. Ninguém conseguia pensar quem era o traidor. Enquanto o Subaru fugia, ele é perfurado na barriga com uma faca. Enquanto isso, a Emília consegue chegar até o Reinhard e viu o Reinhard muito ferido. Ele não parava de sangrar e mal conseguia ficar de pé, porém estava vivo. E ele fica feliz em ver a Emília. Afinal, ela estava bem e ele tinha que sair de lá o mais rápido possível. E a Emília diz que só vai sair com o Subaru. E o Reinhard fica surpreso que a Emília não sabia de nada. E ele dizia que o Subaru era responsável por milhões de mortes, principalmente a de Roswaal. Mesmo a Emília em choque, ela queria proteger o Subaru. E o Reinhard, mesmo todo ferido, ele não iria deixar o Subaru fugir. Então, Reinhard vira as costas e manda a Emília segui-lo, pois ele iria levar a Emília para os outros guardas. Porém, o Reinhard foi perfurado por uma espada de gelo nas costas. As suas bênçãos não funcionaram, o gelo invadiu sua corrente sanguínea e fez ele cuspir sangue. E então Emília pede para ele deixar o Subaru em paz. E Reinhard apenas olhava para Emília e dizia que não podia fazer isso. Então, Emília assume o porto de batalha junto de Puck para lutar contra o Reinhard. E a gente vê o Cécilos fugindo, totalmente ferido. As duas espadas dele tinham sido quebradas. Então, a gente vê quem perfurou o Subaru. Foi o Otto, que dizia, isso está além do meu trabalho. Foi ele que traiu o Subaru. Enquanto o Subaru olhava com raiva dele, Otto era perfurado pelas costas e a Emília aparece, salvando o Subaru e colocando ele em seu colo. E apenas falava que deixou Puck lutando contra o Reinhard. Ela sorri e falava para o Subaru fugir com ela, falar que perdoa tudo que ele fez e perdoa tudo de ruim que ele já fez. Então, o Subaru levanta e vê que a Emília está perdendo a cor. Ele começa a surtar. A Emília estava ficando igual às outras pessoas. Ele não queria que ela perdoasse ele, ele queria que ela odiasse. Subaru então larga ela para trás e continua andando até o fim do corredor. E a Emília fica largada no corredor sem reação por ter sido abandonada. Ela precisava dele, ela estava obcecada por ele. Porém, já era tarde demais. Ele entra em uma sala secreta onde só ele sabia e só ele conseguia entrar. E lá estava a última pessoa no mundo que tinha cor para ele, uma garota de cabelo rosa. Ela levanta a cabeça e apenas dizia. Você finalmente veio até aqui para morrer, né, Subaru? Então, a gente vê a Rem enforcando e o matando. Assim, a história é finalizada. A gente não descobre o que houve com Puck contra Reinhard, nem a Emília e nem se o Subaru voltou dos mortos. Caso você curtiu essa história, deixa aquele like e comenta aí embaixo o que achou. E se quiser ver outras rotas, comenta qual você quer que eu traga para vocês. Porque essa foi só uma das muitas histórias que ainda vem por aí.
Então é isso, rapaziada. Se cuida e até a próxima. Até logo!